Todo-Poderoso, Senhor amado, já entro nessa live orando na banduri calabanda chubidereva subiderá. Entendendo que o Senhor é o Deus que move, o Deus que faz, o Deus que entra, o Deus que trabalha, o Deus que guerreia. Oh, manturi canturi minini minego menego menere menega manchou menerevassade. Varam, Narabia, Tuia, Nabantu, Kene, Gene, Melefos. Naramantuia, Namanchomi, Namantuia, Narashumi, Negiasu, Negiosiantuia, Namantuia, Nabantu, Menego. Nene menege belevusiana banduia narasho menegio narabalaba. No rei yo degio dege menege assaias. Pai, eu quero te agradecer porque tu és o Todo-Poderoso, Senhor, tu és o verdadeiro, tu és o santo, meu Deus amado, Deus querido, tu és o bendito, sublime. Deus eterno, bendito, eis aqui, Senhor, amado Deus querido, este Nabrandiu, Mineguiamanso, e raça nas tuas mãos. Que tu possa, Senhor, amado Deus querido, trabalhar de uma maneira poderosa. Tu possa, meu Senhor, amado Deus querido, trabalhar. Rei da glória, eis aí, meu Deus amado Deus querido, que o Senhor possa, meu Deus, estender a tua mão, que é o teu poder, conforme a tua graça, de acordo com a tua misericórdia. Pai, nessa segunda-feira eu te consagro essa live. Show-me na subderre, bianarabanda, cantaramantuia, nerevassu, menegeva. Oh, mistério, terra, rabaio, jova. Anabanduri kalawiti, komantuia, neremeneke, antarabantu, rebedevas. Senhor, eu quero te pedir, estende a tua mão, que é o teu poder, e a tua graça, de acordo com a tua misericórdia, que tu possa, Senhor amado Deus querido, trabalhar, operar, guerrear e agir, Senhor, a cada um que está pela sua televisão, celular, meu Deus amado Deus querido, a cada um que está recebendo a transmissão dessa live, Senhor, que tu possas entrar, verdade, na Arábia, na Gandurrébia, Narachubicovas, na Pigiãos, tu que astuia na cantuia, na cavacho, como ele que ovas. Senhor. Narababas. Nana, tu, miniri, asuidelas. Menego. Senhor, que tu possa trabalhar, guerrear, operar e agir. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, amado Deus querido. Pai, desço diante de ti, te pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas palavras, Senhor amado, nossos gestos, nossas atitudes, nossas emoções, meu Senhor amado, que falaram mais alto, aquilo, meu Senhor amado, que veio, oh meu Deus, de encontro a tua palavra. Tu possas, Senhor amado, Deus querido, trabalhar, meu Deus. Tu possas, Senhor amado, Deus querido, operar, meu Deus. Na Arábia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, meu Senhor amado, Deus querido. Abre-nos a porta da misericórdia. Deus, abre-nos a porta da misericórdia, meu Senhor amado, Deus querido, neste dia. Abre-nos essa porta. Que tu possas, Senhor amado, ser conosco. Ó Deus, vai trabalhando nesse lar, vai repreendendo a fúria dos demônios, jogando por terra, meu Senhor, as obras de Satanás, tudo que não provém de ti, tudo que não te louva, tudo que não te agrada, meu Senhor amado Deus querido, tudo que não condiz com o teu nome, Rei da glória, Deus bendito, Deus santo, Deus.
É, Jesus. Muito obrigado. Narabarabás. Muito xerebereguios e anarabantuiadabás. Narabantu e anarabás. Tu possas, Senhor amado Deus querido, trabalhar. Que tu possas operar, Jesus. Tu possas, eita varão, fazer um grande mover, uma grande obra, Senhor. Que o Senhor possa exaltar o teu nome. Meu Deus, eu Narachô, eu te dou graças. Eu te dou graças, meu Deus, que querevucianarada. Oh, banduri vidigiai, jebinara shubinai, anananamananamanamai. Oh, mandum dum 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 dum. Diribirio, diribinikia. Shumenere menere menego 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 manabia. Oh, mistério. Oh, naravando remenere menere menere menegues. Oh, santo, 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 santo. Nerabajova. Nerebalabajovas. Narabalabas. Aí, pereba. Manto, minaguebia. Manto, tu. Eyasu, narabalaba, narabalabajovas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Meu Deus. Que possa, Senhor, visitar esses lares, vai repreendendo a fúria dos demônios, vai jogando por terra, meu Senhor amado, tudo que não provém de ti, tudo que não te louva, tudo que não te agrada. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Oh, mistério de Kamando canto de Ebinaga, Shubinara, Subinara. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado, 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 obrigado. Oh, Minaramandaran canto de Remenerras. Eita, mistério, terra, Narábia, Subidegevas. Nubicou Manturipos, Yanafaso, de Omenega. Nugi Naganduri Kanamanchon, Matuí Negendevasuiras. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Te dou graças. Eu te dou graças. Eu te dou graças por tudo, Senhor. Deus vai trabalhando na vida dos teus servos, das tuas servas. Vai entrando com providência. Eu sei que tu tem abertamente de muitos, mas que tu possa, Senhor amado Deus querido, repreender a fúria. Meu Deus, jogando por terra, meu Senhor amado Deus querido, todo mal. Pai de amor, muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, glória a Jesus, você que já chegou. É mistério, é muito rolo. Quer beber água? Não sei se você está pela televisão, pelo celular, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Jesus. E permaneça. O Deus dessa live ama você. Glória a Jesus, você que está chegando, tá? Puder compartilhar seus status do Instagram, seu story, no seu Facebook, e quiser também me ajude, aperte aí na mãozinha, curte aí em nome de Jesus, me ajude, porque nós estamos aqui. Estamos aqui. É mistério, igreja. Igreja, quero lhe dizer. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, 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 Deus. Ai, meu Senhor da glória. Vamos pregar, gente? Glória a Deus. E aí, como é que foi o fim de semana de vocês? Tudo bem? Glória a Jesus. Conseguiram meditar, mas ainda na palavra? Conseguiram meditar, mas ainda no mover? Fala comigo, conseguiram, né? Ah, glória a Jesus. Vocês são uma bênção.
Vocês são uma bênção. Glória a Deus. É mistério. É mistério. Eu quero pregar hoje sobre... Peraí, gente, que eu já tô achando aqui, tá? Você que tá aí, já bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Quero pregar hoje sobre... Meu Deus, cadê o texto, gente? Perdi o texto. Números. Achei aqui. Números, capítulo 23, livro de Números, o terceiro livro da Bíblia. Ô, glória, paz, minha irmã, seja bem-vinda. Glória a Jesus. E aí, né? Sua vitória, vocês passaram o fim de semana aí sem ouvir minha voz. Glória a Deus, mas Deus é bom. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A gente compartilha aí a live, tá? Curte aí, por favor. Vamos pregar Números, capítulo 23. Números, capítulo 23. O pessoal tá entrando aí. Compartilha aí, gente, no seu status do WhatsApp, no seu stories do Instagram, no seu Facebook. Compartilha no seu Twitter, você que tem. Glória a Jesus. No Kawaii, em todas as redes que você tiver e quiser. No TikTok, tá? Pode compartilhar que o TikTok ele tem uma ligação muito grande com o YouTube, então a pessoa consegue sair de lá e, né, passar para cá. Números capítulo 23, versículo 19, Narabalabás. É mistério. Glória a Jesus. Números 23, 19. Glória a Deus. Diz assim, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria ele, e não o confirmaria? Glória a Jesus. Versículo 20, para a gente ficar contextualizado. Aleluia. Versículo 20 é assim, ó. Eis que eu recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Então, gente, a palavra de Deus é bem clara, tá? Bem clara quando nós recebemos essa ordem, né? Esse mistério de Deus. Que a Bíblia é bem clara, quem está chegando, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, tá? Em nome de Jesus, curte a live aí, na mãozinha, compartilha, eu vou mandar uns coraçõezinhos para vocês, porque Deus é bom. Deus é bom, obrigado por vocês estarem aqui, mandando um coração aí para vocês, um coraçãozinho, né? O coração de vocês fica mais cheio de amor. Glória a Deus. Gente, então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá, já falei muito, vamos pregar. O contexto aqui é o seguinte: simplesmente o profeta, né? Não. Balaão nunca foi profeta. O sentido aqui de profeta é vidente. Glória a Jesus. Minha irmã gosta, né? O sentido de profeta aqui é vidente. E o vidente aqui era todo aquele que trabalhava com visões. Não importa se ele tinha a lei de Deus ou não. Tá? E aí o que está acontecendo?
o vidente aqui, ele está recebendo nitidamente, ó, peças de ouro, que na época era moeda de troca. Peças de prata, ele está recebendo vestes, e ele está nitidamente recebendo coisas para prever o futuro, para trazer alguma direção. E o que está acontecendo aqui? O povo de Israel sai do Egito. E Deus agora, quando eles saem do Egito... Gente, o som tá bom aí para vocês? Fala comigo aí pelo chat se tá bom. Até esqueci de perguntar, eu sempre pergunto. Mas aí, como eu sei que o som aqui é direto do notebook, o som do notebook é bom, então eu fico despreocupado. Mas fala aí para mim se tá bom, por favor. Então Israel agora sai do Egito. E nessa questão que Israel agora sai do Egito, Israel, nitidamente, eles vão, né, pelo caminho do deserto. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, irmã Vanessa. Muito obrigado. E aí agora eles vão pelo caminho do deserto. E nesse caminho do deserto, o que acontece? Havia um caminho mais curto para chegar nas terras de Canaã. Só que Deus agora, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus, ele não vai deixar o povo ir pelo caminho mais curto, para que eles não pudessem se corromper e querer voltar atrás. Então tem coisas que eu não passo, não é porque eu sou bonzinho, tem coisa que eu não passo porque não é necessário na visão de Deus, mas tem coisa que eu passo que é necessário eu passar. E aí o que está acontecendo aqui? Simplesmente quando Israel está nessa situação, Israel está nessa situação essa, que eles estão saindo do Egito. Irmãos, olha só, a saída do Egito não foi uma coisa que se prolongou por não sei quantos dias. Não, quando Deus mata o primogênito, naquela mesma madrugada, eles são liberados, só que o deserto se prolongou. E um caminho que poderia ter sido feito em 40 dias, ele está sendo feito em 40 anos. Então você vê que recebe-se esses livros, tá? Lembrando que os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado Pentateuco. E aí o que acontece? São os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E aí, o que está acontecendo aqui? Simplesmente quando o Moisés está subindo ao monte para receber ali as ordenanças, a ordem de Deus e a lei escrita, porque quem escreveu ela na pedra não foi Moisés, tá? Moisés preparou as pedras, mas Deus agora, tá? Deus agora ele escreve. Gente, eu vejo um coração todo sujo de lama, hein? Alguém aqui tem que liberar um perdão. E Deus está dizendo, se tu quer morar comigo, libera esse perdão. Se tu quer morar comigo, libera esse xarabarabás. Libera esse perdão. Então, o que está acontecendo com o povo aqui? O povo simplesmente, eles estão, né, no deserto e Deus agora muda a rota. Não leva eles pelo caminho mais fácil, o caminho que poderia durar 40 dias, mas também o Senhor não queria que durasse 40 anos. Deus, na verdade, queria que o povo não tivesse tanta facilidade passando no meio de um outro povo, para que eles não pudessem se corromper. E a pergunta que eu faço para você é, explicando a história, por que a preocupação de Deus vai ser agora tirar o povo de Egito e não levar eles, tá? Narabás, não levar eles para se envolver com outros povos ou passar perto. Lembra que Deus agora falou que o povo ia celebrar uma festa no deserto. Festa essa que Deus agora receberia como ações de graça no deserto. Por isso que o Senhor usava Moisés dizendo a Faraó, libera o meu povo para que me façam uma festa no deserto.
E a festa ali era um sentido de adoração. Mais uma vez a palavra adoração. Voltando, né? Foi me pedido até para falar sobre adoração. Hoje não tem como, mas um dia eu vou falar. O texto, eu posso falar de adoração? Posso. Mas eu preciso me manter aqui naquilo que Deus falou. E o que acontece? Para quem está chegando na paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, boa tarde. Curte a live aí, por favor, na mãozinha. Glória a Jesus e seja bem-vindo. Estou pregando em Números, capítulo 23, versículo 19. Tá? Essa palavra é muito importante para nós. E o que está acontecendo aqui? Simplesmente, quando o povo eles começam a ver que se estreita muito o caminho, eles começam a ter saudade do Egito, saudade das coisas do Egito. Só que Deus, quando muda o itinerário deles, Deus não muda o itinerário porque Deus é ruim. Deus muda o itinerário porque era um tempo de separação. E toda separação vai requerer um preço. Toda separação vai requerer uma santificação, ou seja, uma separação. Pastor, mas está redundante, toda separação vai exigir uma separação? Sim. Se você vai se separar para Deus, você vai ter que se separar de outras coisas. Se você não quer se separar para Deus, você não necessariamente precisa se separar de algumas coisas. Então, o que está acontecendo aqui? Jael Narabalabancho, Menekio Sianamantuia Lavas. O mistério. Jael agora está sendo poupado por Deus, porque o Egito já tinha muita mistura. Para quem não sabe, as 10 pragas era uma forma de Deus mostrar o poder dele diante de 10 deuses. O Egito não só tinha 10 deuses, mas tinham 10 que eram principais, que eram adorados devido a algumas coisas naturais, devido ao rio, devido aos animais, devido às moscas, devido às pulgas. Então agora o que acontece? O Egito, ele dava louvores a esses deuses, colocando eles no lugar de supremo. O que Deus estava querendo o que Deus estava querendo fazer, enviando as 10 pragas, não era somente mostrar que ele era Deus. Deus, na verdade, queria simplesmente humilhar, para mostrar para os egípcios, esses deuses aí, Nabraio, Jeb, Enegevas, esses deuses aí não podem livrar vocês da minha mão. Irmão, nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes você não entende o trabalhar de Deus. Você não entende o trabalhar. E agora as águas tornam-se em sangue. Era um Deus, porque o Egito tinha um rio. E aquele rio, irmãos, o rio, desculpa, eu tenho um rio, não. Deixa eu... É isso mesmo. Sobre aquele rio e rio se torna água assim sangue. Só que, para quem não sabia, aquele rio ali, a filha de Faraó, outras pessoas tomavam banho naquele rio. Havia uma idolatria, havia um feitiço, toda uma magia. Então agora, quando aquela água que era potável, que levava água pelo Egito, torna-se em sangue, era Deus mostrando que aquele rio não tinha poder nenhum, se não foi Rio Nilo, obrigado, muito obrigado, minha irmã. E aí agora, irmãos, aquele rio não tinha poder nenhum no sentido de curar, de rejuvenescer. Então havia toda uma cultura da idolatria. Então agora Deus faz de que eu seja. Aquele rio, irmãos, ele virá as águas de sangue. E aí Deus traz a praga das rãs, porque era um outro Deus também que era adorado. E aí Deus vai trazer a praga dos piolhos, que também era um outro Deus. Então, pastor, para mim entender, as 10 pragas do Egito eram 10 deuses muito conhecidos que Deus estava envergonhando o faraó? Sim, Deus estava envergonhando o faraó. Depois Deus traz as pragas dos piolhos, que também era um outro Deus que era adorado. Deus vai trazer a praga das moscas também, que era um outro que era adorado. Deus traz as pestes sobre os animais, porque o Egito comprava, vendia muitos animais bonitos. Eram agora os cavalos, as éguas do Egito, eram as mais bonitas, eram as mais caras. Então Deus permite uma praga sobre os animais do campo. Ou seja, agora o Egito começa, irmãos, nitidamente
a ter prejuízos, e prejuízos de uma maneira social, porque não era só o Deus que estava sendo envergonhado, era todo um sistema Narabás que funcionava de acordo com aquela situação. Então, o Senhor, irmãos, ele traz também a praga das úlceras, ou seja, das feridas, porque as mulheres egípcias eram muito vaidosas. Foi de lá que se inventou o batom, foi de lá que veio as pinturas, que hoje você conhece como maquiagem. Foi do Egito, do Grande Egito, porque lá tinha uma ciência muito desenvolvida, e não em termos tecnológicos, mas em termos de conhecimento. Havia uma faculdade chamada Faculdade de Alexandria, no Egito, que era uma das melhores do mundo. O doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele estudou lá no Egito. Então, assim, tinha toda uma questão. Então, a beleza ela é um fato de adoração, a adoração ao corpo, aos formatos, tá, dos corpos, tanto de mulheres como de homens. Por isso você não vai ver um faraó descrito como gordo, ou uma duquesa do Egito, ou uma mulher, e eu não estou aqui sendo preconceituoso, eu estou dizendo que eles cultuavam o corpo, entende? Ter o corpo bonito, ter um corpo saudável, um corpo com aparência, com os cabelos pintados, o rosto pintado, era uma forma de adoração. Então, agora, quando Deus traz a úlcera, que nada mais é do que uma ferida, ele abate a esse Deus também, né? E aí vai abatendo a esse Deus. E aí depois Deus envia a Saraiva. Para quem não sabe, a Saraiva agora, irmãos, ela é uma vergonha, porque se entendia, né? Se entendia que no Egito, para vocês terem noção, era uma terra muito segura, que as pragas não pegavam, porque a alta magia, o feitiço, tá? O feitiço ali, a alta magia era uma coisa que era normal. Era uma coisa que era normal. Então se entendia que no Egito tinha toda uma questão de adoração, uma questão na Arabandaracandarábia, uma questão ali, irmão, de segurança. Então, quando você tem algo fora do controle, que foi a Saraiva, então agora o Egito para no sentido de como isso aconteceu, como nós não conseguimos. Só que lembrando que aqui Deus envia pragas, só que, irmãos, as pragas de início, agora os bruxos eram agora acionados para desfazer o efeito, porque de princípio Moisés estava sendo interpretado como um homem que trabalhava em feitiços, trabalhava com poderes. E agora você sabe que a questão ali, quando ele joga o cajado diante de Faraó, e o cajado de Moisés se transforma numa cobra ou uma serpente, que na verdade o texto original é uma serpente, e aí os bruxos da alta magia do Egito fizeram isso também, ou seja, para mostrar, aqui nós também temos magia. Então era um lugar muito carregado, muito pesado. A idolatria tinha muitos portais na Arabandaraba, espirituais abertos. Só que a Bíblia é bem clara que a serpente que Moisés agora joga, né? Ela come as outras serpentes, e depois Moisés pega na cauda por trás e volta a ser um cajado. Então Deus mostra maravilhas, né? E aí o que acontece? Simplesmente, irmãos, essa praga agora, quando ela vem vindo da úlcera, voltando aqui na úlcera, o que acontece? É uma vergonha. É uma vergonha que é como se fosse uma crise nacional. Faraó agora não tem como conter, Faraó não tem como enviar os médicos de Alexandria, Faraó não tem como fazer nada. E quer ver uma coisa que Deus gosta de abater? É o ego. É o ego, irmãos. A Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo. No texto original ali do grego, não é resistir de parar na frente, é de ir contra. Irmão, enquanto dentro de nós estiver ego, Deus vai contra. Você pode ir na igreja, você pode ouvir o culto, você pode até prestar um culto, mas Deus não vai receber esse culto do ego, essas coisas do ego, voltada para o ego, o eu faço. E o ego aqui que eu estou falando não é o ego de você se achar melhor que as pessoas, é de você achar que nunca está mal, é de que você nunca está errado, ou nunca querer desfazer, ou dar a tua razão para Deus e parar de ir atrás das pessoas, e querer falar, e querer gesticular, e querer agir, querer não sei o quê. Isso é o ego.
E há um problema muito grande, porque quando eu vivo pelo meu ego, eu tenho que entender que Deus vai me resistir, mas me resistir como? Me resistir, irmãos, a ponto da Bíblia chegar a dizer, Deus resiste ao soberbo, ou seja, Deus está contra. Essa resistência ali traz um sentido do sentido militar. Sentido militar, quando um exército resistiu o outro, ou seja, ficava até a última gota de sangue, ficava ali renhida a batalha, ou seja, Deus vai contra o soberbo, não importa, mas é pastor, mas é missionária, mas está na igreja, mas não está. O ego é uma coisa que Deus vai contra, ele resiste. Aí fica o teu ego aqui e o Senhor aqui, ó. Às vezes você tem até um coração bom, às vezes você fez até com intenção boa, mas hoje o seu ego te tomou e você quer expor, você quer falar, você quer levar a história para frente e Deus vai dizer, eu não tô nisso. Eu não tô nisso, eu conheço a verdade, eu sei, você já falou o que tinha que falar, só que às vezes, irmão, a gente quer agir pelo ego. E voltando aqui, Deus agora ameaça com o quê? Com a praga dos gafanhotos. Por que o gafanhoto era uma coisa tão vergonhosa? Porque as hortaliças do Egito, as plantações do Egito, tinham uma irrigação maravilhosa. Para quem não sabe o que é irrigação, elas eram agora muito hidratadas. A água agora era levada até elas através dos canais, das calhas, melhor dizendo, que era aberta no meio, sabe? No meio das plantações. Então, assim, não tinha flor, não tinha flor velha, não tinha planta velha. Tanto é que quando o faraó, naquele sonho de José, o primeiro faraó, que não é esse, que foi o que, né, José foi exaltado através dele como canal. Quando o faraó vê aquele sonho das espigas boas e outra muito seca, ele se espanta. Por quê? Porque o Egito não dava nada da terra feio, nada da terra seco, nada da terra murcho. Então, agora o que acontece? O Egito, irmãos, o Egito, simplesmente eles estavam agora definhando. E também era um Deus que era adorado sobre a questão da majestade daquelas hortaliças, daquelas plantas, daquelas folhas, daquelas árvores que tinha no Egito, entendeu? Daquelas obras de irrigação que tinha no Egito, ou seja, de como levar a água até a plantação. Irmão, mas eu não estou falando de tempo curto, eu estou dizendo de muitos anos atrás, 5.000 anos, 6.000 anos, coisas que a tecnologia humana não era avançada, mas a mente humana era. A mente humana era desenvolvida. Então, agora o que acontece? Quando nós, irmãos, temos que ler a Bíblia, ela não foi escrita num contexto nosso. Ela foi escrita num contexto que ela não era nosso, mas mostrando para nós o poder de Deus, não importa o contexto. Então, agora, quando Deus ameaça com a coisa do gafanhoto, lembrando que o gafanhoto agora, quando ele passasse na plantação, o Egito não ia ficar sem nada. O Egito só ia ficar, na verdade, sem a reposição dos grãos, das hortaliças, do milho, da farinha. Então, o Egito, na verdade, ia perder o que tinha no seu celeiro, porque uma vez que você não tem mais nada para recolher da terra e só conta com o celeiro, quando o celeiro acabar, você fica com o quê? Você não fica, Narabás, com nada. Então, agora o que está acontecendo aqui, irmão? Simplesmente, Deus agora traz a praga dos gafanhotos e eles comem tudo. E também era um outro Deus, como eu falei, porque era uma adoração. E agora, irmãos, tem a praga das trevas, ou seja, Deus permite um apagão que também era uma afronta para eles, porque o Deus Sol era adorado, o faraó era como um Deus Sol. Então, no momento em que falta luz, falta tudo, em plena luz do dia, houve trevas, não foi luz de apagar o fogo das lâmpadas, foi que Deus permitiu densas trevas durante o dia, né? E aí o que acontece? Deus permite, irmãos, é como se chegasse uma nuvem negra ali e ficasse tudo escuro, mesmo de dia, tudo escuro, mas escuro breu, a ponto, irmãos, da Bíblia dizer que eles não se enxergavam. Então, agora, Deus sabendo dessa situação, ele sempre estava, irmãos, disposto a fazer o quê?
aí contra os deuses, os altares. Por quê? Porque havia uma profecia desde Abraão. Foi dito que a nação de Deus estaria ali por 400 anos, mas que Deus a abateria. Ou seja, quando Deus abatesse aquela nação, ela não ia se levantar nunca mais. E, irmãos, eis aí, a nação foi abatida. Hoje nós conhecemos o país chamado Egito, mas é a mesma coisa, tem o mesmo poderio, ou seja, um lugar que já foi, irmãos, o lugar mais poderoso em termos de exército do mundo, o lugar de trocas comerciais maior do mundo, o lugar onde muitos vinham comprar para comer, traziam suas riquezas e levavam só os mantimentos, assim, um dos lugares mais ricos do mundo. Então agora, irmãos, simplesmente Deus agora vai permitir as trevas, uma escuridão sem fim, abate um Deus também. E agora Deus anuncia, irmãos, a morte de todos os primogênitos, ou seja, de todo o primeiro filho, desde o animal até o ser humano. E que é uma afronta, porque se mata o primeiro filho, Deus mexe na sucessão, ou seja, de como o trono do Egito ele ia funcionar, porque era uma questão de sucessão, ou seja, morria o pai e o filho assumia. Só que agora Deus matando o filho desse faraó, quem ia assumir? Ou seja, o Egito ia quebrar, porque iam começar guerras, irmãos. Guerras internas, porque haviam muitos povos ali. No Egito não tinha só gente do Egito, tinha gente de outras nações, de outros povos, como o povo de Deus estava ali. Amém? Até aqui você está entendendo, Narabarabás? Meu Deus. É mistério. Até aqui você está entendendo? Glória a Jesus. Eu creio que sim, eu vou continuar. Então agora Deus permite a praga e Deus agora institui a Páscoa. E a Páscoa, né, o passim, que traz um sentido de passagem, de saída. Por isso que Deus, por isso, irmão, que eu não posso deixar de participar da ceia quando eu estou em comunhão com Deus. Porque é uma coisa que só Deus faz. É uma coisa que só Deus faz. E Deus faz num sentido tão grande, que nós não temos como não, irmãos, ficar assim maravilhado. Deus faz num sentido tão grande que não tem como a gente não ficar maravilhado. Então Deus institui a Páscoa, fala de como deveria ser a Páscoa. Enfim, cheguei agora, já eu tenho 22 minutos para começar a pregar. E eu tenho que explicar o restante da história. Então, quando Deus libera eles para ir para o Egito, igreja, quando Deus libera eles, xarabaço, homens, mulheres que estão aqui atentos me ouvindo, libera eles para ir para o Egito, o que acontece? Deus estava dando uma carta no sentido de garantia, liberando que eles não iam ficar de terra em terra. Eles iam ter a sua própria terra. E às vezes, irmãos, nós até estamos de terra em terra. Mas gente, eu falei de terra em terra e Deus está dizendo que ele vai dar algo para alguém que é teu. Pá, acabou esse negócio de aluguel. O tempo já é. Ai, varão, narábia, anduri, como é raça. Vai te dar algo que é teu. Teu. Ele vai te dar algo que é teu. Narabandará. Tu vai ver o poder de Deus, algo que é teu. Algo que você, Narabanda, que é a sua, Narabanduia, Narabá. Arabianduia namanduri miniri mininguininguia naravas. Algo que é teu, pode receber, que eu não estou na emoção, não. Eu estou aqui pregando em Deus. Acabou o tempo do aluguel, avisa, eu vou dar algo que é teu. Ninguém. Alabachubinas. É teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. É teu. E você vai testemunhar nessa live que ele está falando. É teu. Narábia, Naracanto, Rebiná, Cachubidégia. Oh, menina, suia, Naravachu, meneré. Oh, Nabanduri, menina, sui, Naramandarraça. Sinta a presença de Deus, irmão. Ai, varão da Galileia, Narachou, Menegaçu, Binaragaio.
Esse mistério é teu. E tu vai ver o trabalhar desse Deus porque é teu. Ai, naramandaramandacandastuminai. Eminu menini que assumidegana manchurevas. Ele é o Deus do ouro, dono da praba subquébia. Ele é o dono do Guedevassai, da prata e do ouro. Ai, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Serevai. Ebiluminassai. Ebicando ia, naravasso, minacanto, revanto ia. Ebidicanto ia, naramanto ia, namanto ia, nogomendegede calamantiovas. Não é homem para que minta. E agora, irmãos, o que está acontecendo? Então, o povo sai e Deus não permite eles se misturarem. E agora o que está acontecendo? Havia um rei chamado Balaque. E eu começo a explicar essa história. Eu tenho 19 minutos. Ele é um rei que ele simplesmente, irmãos, chamado Balaque, ele ouve dizer do que Deus faz quando o povo sai do Egito. O povo agora sai na Iderevaio, Mindiri, Naravasso, Naragui, Nabanduri, Kalashwi, Naravaio, Meneku, Manarabarabá. O povo agora serva. Meu Deus. Meu Deus, que rolo. Ai, terra. Arábia. Terra de Cabadavasso. Jeb, Neger. Ebinug, dug, dagadagadamas. O povo agora sai, irmãos. O povo agora sai do Egito. Meu Deus, que forte esse mistério. Oh, naramiantu, flassúbia. E minerevas. O povo agora sai do Egito e, após o mar se abrir e fechar com Faraó e seu exército, os outros povos temem. Por quê? Porque todo aquele povo temia a Faraó e ao seu exército, devido ao que eles faziam quando eles iam na Arabá se enfrentar alguém. Então, quando eles ouvem dizer que um Deus abateu, engoliu a Faraó, Arábia, Lavachubikebinábia, engoliu a Faraó, Naracanto, Cheb, Tukitec, Tukiderevaio, engoliu a Faraó, porque o mar não prendeu, ele engoliu na Arábia, ele fechou e acabou. Dali Faraó ficou, dali Faraó permaneceu com seu exército. Então agora a humilhação é tão grande que agora Israel é temido. Por quê? Porque mais vale o que Deus faz na minha vida do que, na verdade, o que eu vou falar. E se Deus está fazendo maravilha na tua vida, pode ter certeza, você pode não ter